Então, estamos, né, nessa parte em qual, né, na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, né, que eu mencionei para vocês, que se trata, né, da chamada tese de Paulo, né, a tese, isto é, né, a apresentação sintética do que é né, o seu propósito com a Carta aos Romanos, e que ele vai certamente, né, desenvolver na sequência do texto. Então, ele começa, né, nesse capítulo 1, versículos 16 e 17, na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Aí começa, então, essa espécie de definição que a gente comentava, isto é, que é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a gente comentou um pouco sobre essa dinâmica da fé, né, para Paulo, que é fundamental, né, o que salva, portanto, é crer em Jesus, né, em oposição às obras da lei mosaica, mas isso não necessariamente quer dizer que Paulo exclua qualquer prática, né, uma vez que se crê em Jesus, vem as exigências práticas da vida do crente. E aí, na sequência, então, né, em primeiro lugar, do judeu. Então, é salvação em primeiro lugar do judeu. Paulo dá sempre uma é, predileção, não, um espaço, né? Quer dizer, primeiramente é o judeu, porque o judeu tem, né, um lugar especial na história da salvação, visto que Deus escolheu Abraão para com ele estabelecer uma relação particular e foi destinatário Abraão de uma série de promessas de Deus, promessa de um filho, promessa de uma descendência numerosa, promessa de uma terra prometida. Então, em primeiro lugar, do judeu, então, o Messias, primeiramente, é para Israel. E é interessante, né, como Paulo, nas suas viagens missionárias descritas por Lucas nos Atos dos Apóstolos, né, quando chega numa cidade grande, né, e Paulo sempre preferia anunciar o evangelho nas grandes capitais das províncias do Império Romano. Então, quanto maior a cidade, mais Paulo se interessa para chegar lá e né, evangelizar um núcleo, né? Portanto, estabelecer a Igreja de Cristo como um núcleo que seja um núcleo evangelizador. Paulo não tem pretensão, né, de evangelizar todos os membros de uma cidade para depois seguir viagem. Não, né, ele quer, né, estabelecer a igreja como um grupo sólido, né, que tenha uma experiência profunda com Jesus e que esse grupo, portanto, seja, né, o responsável para fazer crescer a igreja naquela cidade. E ele segue adiante. Mas Paulo sempre, quando chegava, né, nessas capitais das províncias do Império Romano, ele procura a sinagoga, porque para ele tem uma precedência do judeu em relação aos gentios, porque, né, o Messias foi prometido a Israel, e por isso o Messias, no pensamento de Paulo, deve ser anunciado primeiramente a Israel. Embora na carta aos Gálatas, capítulo 2, ele fale, né, de um certo acordo que ele fez com Pedro, isto é, que Pedro evangelizaria os judeus e ele, Paulo, evangelizaria os gentios. Na prática, Paulo, né, ao chegar nas cidades, procura onde existe, procura a sinagoga e vai na sinagoga primeiro, tá? Porque ele tem esta consideração, né, da precedência dos judeus, porque eles são destinatários das promessas de Deus, inclusive da promessa de um Messias. Deus prometeu um Messias para Israel. A tradição messiânica antigo testamentária é muito bem estabelecida, ela tem a sua base, né, histórica e bíblica no segundo livro de Samuel, capítulo 7, né, quando Natã anuncia aquele oráculo a Davi. Davi, depois de ter feito trasladar a arca da aliança, que estava na casa de Aminadab, outeiro, até a cidade santa de Jerusalém, né? Essa transladação, que foi uma espécie de, né, procissão religiosa, ritual, na qual a cada, né, 100 metros se sacrificava um boi, e Davi, né, veio dançando, vestido com um efode, que é uma veste de linho, uma veste, né, sacerdotal, né, e Davi ficou tão contente, né, com a arca do Senhor, portanto, dentro da cidade na qual Davi escolheu para ir habitar e dali, né, governar as tribos de Israel, que ele, né, naquela noite, escogitou a ideia, né, pensou, né, e teve esse, né, esse desejo profundo de
edificar um templo para Deus. Né? E enquanto, né, foi dormir o profeta Natã, Deus revelou a Natã de no dia seguinte, né, ir anunciar a Davi, né, o servo de Deus, isto é, não serás tu que me edificará uma casa, mas eu é quem edificarei uma casa, né, estável para ti, cujo reino não conhecerá fim. Então a promessa, né, de Deus a Davi é chamada de, né, messianismo davídico, porque, né, Deus promete uma descendência estável em que Deus acompanhará sempre a descendência de Davi. Né? Deus abençoará e acompanhará né, os descendentes de Davi. Tanto é forte, né, essa base, essa experiência histórica e essa base bíblica, que mesmo depois, né, que a monarquia da sucessão davídica conheceu o seu fim com o exílio da Babilônia, né, em 587 a.C., mesmo no exílio da Babilônia, Deus continuou prometendo, né, enviar um Davi para restaurar o seu povo e buscar campear e reunir as ovelhas dispersas. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no profeta Ezequiel, que acompanhou o povo, né, no exílio da Babilônia, né, e que no capítulo 33, né, 32, 33, Deus promete enviar um Davi. Davi já morreu séculos atrás, a monarquia davídica, inclusive, já conheceu o fim no exílio da Babilônia. Né? Então, a promessa de Davi, né, de enviar um novo Davi em Ezequiel, está ali junto com o capítulo 34 de Ezequiel, né, antes um pouquinho, no qual Deus diz: eu mesmo vou, né, buscar as minhas ovelhas, as ovelhas perdidas. Né, Deus, né, se lamenta dos maus pastores e ele mesmo promete, né, reunir as suas ovelhas dispersas, mas fará por meio de um Davi. Então havia essa expectativa messiânica, né? Messias quer dizer a pessoa ungida, né, da descendência de Davi. E essa promessa ela é fundamental, né, porque, né, é com ela que o Novo Testamento se vincula ao Antigo Testamento. Se a gente abre, né, o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, que começa assim, né, livro da origem de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, filho de Davi. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e segue essa genealogia, né, começando, portanto, né, desde Abraão, 14 gerações até Davi, né? De Davi até o exílio da Babilônia, com mais 14 gerações, do exílio da Babilônia até, né, José, o esposo de Maria, qual nasceu Jesus, mais 14 gerações. Então, 3 grupos de 14 gerações, né? 14, 14, 14, que é bastante simbólico, né, para o evangelista Mateus, porque o termo Davi em hebraico, vocês sabem, né? O alfabeto hebraico também, as letras têm valores numéricos, né? Então não tinha, né, na época de Jesus, não tinha ainda os números arábicos, né? A gente hoje tem 1, 2, 3, 4, né? Então se escreve diferente. Na antiguidade, as letras do alfabeto em geral eram usadas como valores numéricos. Então as letras que compõem o nome de Davi somadas dão 14. Então, né? 14, 14, 14, 3 vezes 14, né? Que dá, portanto, a genealogia desde Abraão até o nascimento de Jesus. Então, né, a promessa, né, messiânica, né, ela é fundamental, né, e por isso, né, essa promessa messiânica que é dada a Israel. Né? Israel esperava um Messias. Na época de Jesus se tinha essa grande expectativa, inclusive, né, de um Messias descendente de Davi e que fosse, né, tivesse, portanto, né, as habilidades de Davi e executasse aquilo que Davi fez historicamente. O que Davi fez historicamente? Davi pôs fim aos últimos inimigos de Israel. E, portanto, fez, né, do povo dos descendentes de Abraão uma nação unida e independente, uma autonomia política. Exato, né? Então, a expectativa de um Messias davídico na época de Jesus era de, né, alguém que tivesse habilidade, sobretudo, né, militar de Davi, para expulsar o Império Romano e dar autonomia de novo ao país, assim como Davi
conseguiu fazer no seu tempo. Então essa era uma das fortes expectativas, né? E Jesus não nega ser filho de Davi, né? Jesus não nega quando as pessoas dizem filho de Davi, né? Tem compaixão de cego de nascença, né? Jesus diz, não, não diga isso, eu não sou filho de Davi. Jesus, né? De fato, né? Aceita, né? Aceita o título. Jesus não nega que ele seja filho de Davi. E mais, né? Faz um gesto que é típico do filho de Davi, isto é, de entrar em Jerusalém montado no jumentinho, né? Filho de jumenta, porque Davi, no leito de morte, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, sabendo, né, que um dos seus filhos, Adonias, se autodeclarou rei, Betsabeia, junto com o profeta Natã, foi lá na cama do rei e disse, olha, você prometeu, né, que Salomão seria o rei em teu lugar. Ora, Adonias já se autoproclamou rei, e agora? Davi não pode. Né? Pegue o meu filho Salomão, vão até a fonte de Gihon, façam os rituais de ablusão, façam ele sentar na minha jumenta, e que entre em Jerusalém, em cortejo triunfal, se assente sobre o meu trono, seja coroado e aclamado como rei. Então, Salomão fez esse caminho, sentado na jumenta do pai. Né? Por isso que no novo evangelho, né, Jesus, ao entrar da cidade de Jerusalém, não entra assim de qualquer jeito. Manda 2 dos seus discípulos dentro da cidade. Quando vocês encontrarem um homem, né, com a jumenta e o jumentinho, né, digam, o Senhor precisa dele, ele vai entregar para vocês o jumentinho. Né? Então, o jumento, filho da jumenta. Quem conhece o Antigo Testamento sabe que a jumenta é a jumenta de Davi. E assim como Jesus é filho de Davi, ele entra no jumentinho, filho da jumenta. E portanto entra um cortejo triunfal, e por isso todo mundo aclama, todo mundo entendeu, porque todo mundo era judeu, os que acompanhavam Jesus. Todo mundo conhecia o Antigo Testamento, e por isso todo mundo aclama, filho de Davi, filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, melhor dizendo, né? Hosana ao filho de Davi. E as pessoas que diziam, Senhor, o que eles estão dizendo? Estão te aclamando como filho de Davi, manda que ele se cale. E Jesus diz o quê? Se eles se calarem, as pedras gritarão. Então, né? Então Jesus se apresenta como filho de Davi, né? Messias davídico, só que, né, não cumpre as expectativas, né, da profecia, do messianismo. Né? Uma das principais expectativas é que Jesus fosse entrar como um exército, né, para expulsar o Império Romano, e Jesus não faz isso. Então, o seu messianismo passa por outro caminho. Então, Jesus, durante o seu ministério público, vai, né, apresentar o seu messianismo ao estilo do servo sofredor, que eu comentei com vocês. Né? Isto é que, né, Jesus, portanto, é o servo. Isso está muito claro na tradição dos evangelhos, no próprio batismo de Jesus. A gente viu quando comentamos os evangelhos, né? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Eudoquesa em grego, eudoquia significa o projeto em ti está, não é? Tu és meu filho amado, em ti me comprazimento, né? Em ti me alegro, em ti estou contente. Não é somente um sentimento de Deus que está satisfeito com o filho, né? Termo grego usado refere-se ao decreto divino que está posto em Jesus para executá-lo. Então Jesus executa o projeto do Pai. Tu és o meu filho, o eleito. Meu filho amado, o eleito. Né? E o servo sofredor é apresentado como o eleito. Eis o meu servo, o eleito, em quem está o meu prazer. Né? E é o mesmo termo usado, em ti está o meu prazer, em ti me agrado. É a mesma coisa. Então, né, no próprio batismo de Jesus, né, a voz do Pai apresenta o seu filho, né, como o ungido de Deus, o Messias, portanto, né, o Espírito que desce em forma de pomba, e Deus que declara ele, o Filho, como o servo sofredor. Então, ele é um Messias, mas que paradoxalmente não vai exercer o messianismo triunfal, expulsando o Império Romano e fazendo do país uma autonomia política independente, mas vai executar a salvação da humanidade na forma, né, que fez, né, na forma que foi apresentado o servo sofredor, isto é, que assume os pecados da humanidade.
após o nascimento de Jesus, né? Perdão, né? No momento do nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus, o anjo Gabriel, em sonho, né, diz a José, né, que ele deve receber Maria como, né, sua esposa, e o filho que nascer será chamado de Jesus, e o anjo lhe diz, né, o significado, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, esse é o Messias, que salva, mas não salva a nação da ocupação de um país, de uma potência estrangeira do Império Romano, mas salva dos pecados, né? Porque assume os pecados da humanidade. Então, é importante, é por isso, né, que Paulo, que conhece muito bem, né, o Antigo Testamento, e provavelmente conhece, né, se inteirou também das tradições históricas sobre Jesus, né, tem esta precedência, né, de anunciar em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego. Grego, né, era todo aquele, portanto, que não era judeu, né, portanto, a salvação, o evangelho como potência de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é a salvação de todo mundo, universal, tanto dos descendentes, né, de Abraão, portanto, dos judeus, quanto para quem não é judeu. Porque, no versículo 17, nele, isto é, no Evangelho, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Se aparece o termo justiça. A justiça de Deus, né, nele, no Evangelho, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. O que significa que a justiça? A justiça é um tema importante na carta aos Romanos. Justiça ou justificação. A mesma coisa, tá? Porque em português a gente tem dois termos, um que é justiça e outro que é justificação. Na língua grega só existe um termo. É o mesmo termo que tem que ser traduzido, dependendo do contexto, ou de um jeito ou de outro, que é dikaiosine. Dikaiosine significa ou justiça ou justificação. Então aqui se poderia dizer, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, ou então, porque nele, no Evangelho, a justificação de Deus se revela da fé para a fé. De toda forma, o que é a justiça de Deus na carta aos Romanos? Essa que é a temática, né? Isto é, que Deus, diante do... A gente vai ver logo uma sequência, os capítulos, né, restante do capítulo 1 e o capítulo 2, vai mostrar a humanidade inteira debaixo do domínio do pecado. Primeiro os judeus, que, né, estão numa situação de pecado, primeiro os gentios, que estão numa situação de pecado e uma situação inexcusável, porque eles, com o uso da reta razão, poderiam conhecer a Deus, sua existência, seu poder e sua glória, e poderiam adorá-lo e servi-lo. E, portanto, não fizeram, e, portanto, não são desculpáveis. Então, né, os gentios que são pecadores, e depois no capítulo 2, Paulo vai apresentar como que os judeus todos também são pecadores. E vai convencer na argumentação do capítulo 2, porque quem que vai ler o capítulo 2? Sobretudo são cristãos ou judeus, né, cristãos que vêm do judaísmo. Porque enquanto um judeu está lendo a carta aos Romanos e lê até o capítulo 1, isso é isso mesmo, né? A gentalha do mundo, todo mundo é pecador. Mas nós que somos judeus, nós não somos desse tipo de gentalha do mundo. Mas quando Paulo chega no capítulo 2, põe o dedo na ferida também dos judeus. E diz, todo judeu é pecador. E não só vai apresentar a modalidade dos pecados dos judeus, quanto vai citar a Escritura para convencer, porque para um judeu, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. É incontestável. O que Deus falou, está falado. Você não discute com Deus. E por isso Paulo vai, né, no final do capítulo 2, né, concluir, né, no capítulo 3, vai concluir, né, vai concluir a sua argumentação dizendo que os judeus são pecadores, capítulo 3, versículo 9 para frente, carta aos Romanos, sempre a carta aos Romanos, tá? No capítulo 3, versículo 9, vai citar o Salmo 14, no qual diz, não há homem justo, não há um sequer, não há ninguém que é justo. Então, se no Antigo Testamento, né, um dos salmos, que é considerado, né, portanto, inspirado, Deus inspirou Davi para compor os salmos, portanto, é a palavra de Deus. Então, Paulo, quando ele está pensando, né, que um judeu vai ler o que ele está escrevendo, a sua argumentação é diferente. Ele cita o Antigo Testamento.
Porque o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E aí normalmente Paulo conclui uma argumentação quando ele tem em mente que o leitor vai ser judeu, quase sempre ele conclui citando a Escritura. E quem vai contestar Deus? Ponto final, né? Não há justo na face da terra, nenhum sequer. E, portanto, todo o orgulho dos judeus, né, em se autoconsiderarem justos, porque praticam as obras da lei, choca com a própria revelação da Escritura. Né? Então, veja, né? Aqui, né? Porque nele, portanto, volto, né? O versículo 17, capítulo 1, versículo 17, isto é, nele no Evangelho, a justiça de Deus, portanto, diante de uma humanidade que peca, tanto gentios quanto judeus, a justiça de Deus é Deus que não pode. Para Paulo, a justiça significa o quê? É Deus que, por ser justo, não pode tolerar passivelmente a injustiça. E, portanto, Deus que é justo deve agir com justiça. Mas Deus, ao agir com justiça, revela a sua justiça em termos de justificação. Deus implementa a sua justiça justificando. Então, é uma justiça que opera pela misericórdia divina. A justiça de Deus é um ato pelo qual Deus, longe de dizer, bom, já que todo mundo pecou, né, vou mandar um asteroide matar todo mundo, né, vou destruir a terra, né, e vou fazer outra terra, vou acabar com essa gentalha, né, que já todo mundo perdeu-se do caminho. Não, Deus age, portanto, não destruindo, mas dando uma nova oportunidade para a humanidade inteira. Então, porque nele, isto é, no Evangelho, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Então, o Evangelho é a modalidade pela qual a justiça de Deus alcança os crentes. Então, e por isso a igreja, como o cristianismo católico insiste isso, a igreja existe para evangelizar. Um grande documento, vale a pena ser lido, no site do Vaticano, Vaticano VAR, você encontra esses documentos dos papas, tudo, com várias línguas, inclusive em português, tá? Tem o texto do qual o sexto Evangelii Nunciandi, o anúncio do Evangelho, no qual ele bate o pé. A igreja foi fundada, existe para evangelizar, e o Evangelho é para a salvação. É para isso que existe a igreja. Para evangelizar, isto é, para apresentar a boa nova. E o que é a boa nova? É Jesus Cristo e tudo que ele realizou, e a sua presença no meio da humanidade por meio da sua igreja. A igreja existe para isso. A igreja não é uma ONG, já falei para vocês isso, A igreja não é uma ONG, mais uma qualquer, não é uma instituição meramente humana. A igreja é de instituição divina. E apresentada nos textos do Novo Testamento, como o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo, portanto um organismo vivo pela qual, isto é, pela igreja, Deus continua, por meio do seu Filho, agindo e operando e salvando. A igreja existe para isso, principalmente, claro que a igreja apoia iniciativas, ultimamente tem muitas discussões, agora está acontecendo a COP30, em Belém, Então, muitos, inclusive a igreja apoia e tudo mais. O próprio Papa Francisco, se empenhou bastante em fazer uma compreensão diferente do meio ambiente. O meio ambiente não é só um elemento externo, mas nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte da natureza, nós somos parte da criação, e somos profundamente vinculados com a criação, com o cosmos inteiro, embora a revelação bíblica apresenta que a humanidade não está no mesmo nível do restante da criação. A criação está com o propósito de ser um lugar adequado para a humanidade viver plenamente feliz. Então a igreja apoia certamente movimentos ambientais, cuidado da natureza e tudo mais, mas a igreja não pode ser transformada numa ONG, numa Greenpeace, uma instituição que para defender causas sociais. Claro que a igreja defende causas sociais, porque é importante, porque são as pessoas, causas sociais são questões em que as pessoas
não estão, né? Ele pode tomar partido. Quando são, né, quando o partido é coisa boa, tudo bem, até se pode, né? Até se pode até certa medida, né? Se o partido, se é uma causa, causa é uma coisa, partido é outra, né? Não pode tomar partido, mas pode assumir causas importantes, né? Causas humanas. Agora, né? Não, a igreja não existe, não é a principal função da igreja, né? Quer dizer, para isso, né? Não precisaria da igreja. Basta gente que tem inteligência e vê, né, os prejuízos causados pelo sistema de exploração, né, extrativista, né, e capitalista da natureza e do meio ambiente para saber que o planeta Terra não suportará nesse ritmo por tanto tempo. E a gente, né, estamos nesse barquinho, que é um barquinho, né, vagando pelo cosmos afora, e não tem um plano B, né? Não tem uma terra B, não dá para, né, essa terra aqui estragou, vamos pegar vamos pegar um micro-ônibus espacial do Elon Musk, né, e vamos para outro planeta. Qual outro planeta a gente pode ir? Né? Os possíveis planetas, né, que teria condições de a gente morar, mais ou menos sobreviver, né, estão a 4, 5 milhões de anos-luz. Então você tem que entrar numa nave, viajar à velocidade da luz, a propósito, não tem nada que viaje à velocidade da luz, tá? E viajar por 4 milhões de anos para chegar lá. Então, não chega nem seus ossos lá, né? É, então, não sei o que aconteceu com ele. Não sei não, eu sou desligado. Eu sou desligado dessas coisas. Não acompanho essas notícias. Professor, a respeito desse aspecto ecológico, aquela carta encíclica do Papa Francisco, o Laudato Si. Laudato Si, né, Papa Francisco. Sim, Laudato Si, né? É o principal documento, né, do Papa Francisco que faz uma reflexão, né, sobre o clima, sobre o meio ambiente, né, sobre a relação e, portanto, né, o Papa Francisco na Laudato Si, né, inclui a relação com a natureza como parte integral da espiritualidade do discípulo de Jesus. Não é só questão de educação social, é também, né? Educação, isto é, ensinar as crianças que o lixo se joga no lixo, né? Que a gente tem que cuidar das fontes de água, que a gente não pode desmatar. Né? Então, não é só com a Laudato Si do Papa Francisco, portanto, né, o tema ecológico, né, é visto numa perspectiva religiosa, no sentido de que, né, é um elemento que faz parte da espiritualidade do discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, né, contempla a natureza com os olhos de Deus. E por isso, né, o respeito à natureza não é só uma questão ambiental, é uma questão de colocar em prática a palavra de Deus revelada, né, à humanidade inteira. Então, a Laudato Si realmente, né? Ele fala sobre o extrativismo, sim, desregrado, Sim. e provoca uma cadeia que provoca a respeito da vivência do menos favorecido, ele fica prejudicado porque o fato de eles extrapolarem na exploração não sobra nada para eles. Sim, de fato, né, o ritmo de crescimento econômico não acompanha o desenvolvimento social. Né? O desenvolvimento social está num ritmo muito aquém do crescimento econômico, e o crescimento econômico é resultado de um sistema capitalista, extrativista, e que o sistema aqui, né, o planeta Terra não aguenta. Não, Porque o extrativismo seria a exploração, né? A exploração. A questão não é só a questão não é só explorar ou não explorar, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, tem muita coisa que se consciente, né? Por exemplo, hoje tem muitas coisas que se faz de madeira, né? Então, a questão não é só cortar a madeira e fazer as coisas que você quer para vender, etc. É a questão de, se você corta uma árvore, garantir que outras sejam plantadas, né?
Sim, né? Mas se a gente pensa, né? O desmatamento, por exemplo, né, da floresta amazônica, que é sempre uma questão, né? É sempre um tema atual, né? Que se devasta, quem está devastando, quem está ganhando com isso. Quer dizer, então, são vários estádios, né? Tamanho de cidades inteiras que num mês, né? Devasta, lá só tem água e rios, o pessoal entra no meio da floresta, corta as árvores, deixam os troncos correr, né, pelo rio afora, lá embaixo ajuda e faz tráfico disso, né? Então muita gente está enriquecendo. Sim. Sim, realmente, né? A natureza precisa ser, né, melhor tratada. Se a gente pensa, não, os nossos filhos, nossos netos, né? Hoje a discussão é, né, diminuir a poluição que acaba com a camada de ozônio, que é essa proteção, né, que a Terra tem, né, dos raios ultravioletas, né, e que aumenta a temperatura da Terra. Então, né? Lixo, né? Problema de lixo, né? É, hoje, né? O problema dos lixos, o problema do lixão, né? Então, o problema é a consciência, né? De sacos plásticos, essas coisas descartáveis, né? Isopor, plástico, garrafa, uma coisa arada, né? E aí tem o problema do tratamento do lixo, né? Que precisa, a humanidade tem que tomar consciência que o lixo precisa ser tratado, né? Não pode ser jogado. Tem os lixões, né? Outro dia estava um problema aí, apareceu na televisão, nas notícias aí do lixão de Goiânia, que não suporta mais, por mais os próximos 2 anos não tem mais o que fazer, né? E já tem leis aprovadas que é para acabar com esses lixões, né? Então, o poder público vai fazendo vista grossa, e isso vai poluindo, né, os lençóis freáticos, então, assim, os mananciais, né, e vai, né, desmatamento. Normalmente né? Então, por exemplo, você vai ser viagem, você vai traduzir, né? Lá você não tem coragem de jogar um chiclete no chão. Sim, é uma cultura que foi criada, né? Que é tudo reciclado, né? Você joga no chão, que também leva multa, né? Se você jogar uma coisa no chão, as câmeras te pegam. Mas tudo limpo, né? Bem organizado, né? Sim, aí lá já tem as grandes indústrias, né? Que tem poluições, né? De emissão de gás carbônico, né? Pela queima de petróleo, né? Etc. Então, sim. Sim. Sim, sim. Sim, falta de consciência, né? As pessoas que não têm consciência e que precisa crescer nisso, né? Então, e tudo isso, né? São causas, né? Como eu falei, são causas importantes, urgentes, né? Urgentes, e a igreja, né, apoia esse tipo de essa e outras causas, né? Que são importantes para a humanidade inteira, certamente, mas não pode ser, né? O escopo, né? Só isso. A igreja não é uma ONG, né, para defender causas sociais, né, de cá e de lá, não, embora faça isso, mas tem um escopo muito maior, tem um objetivo muito maior, né, tem uma natureza muito mais superior. Então, né, a justiça de Deus que se revela da fé para a fé. O que significa da fé para a fé? Aqui muitos discutem, né, da fé para a fé. Alguns autores pensaram assim, da fé para a fé. Se Paulo está falando que a salvação, né, que o Evangelho, que a potência de Deus para a salvação, né, se manifesta, né, primeiramente, né, manifesta a justiça de Deus, primeiramente para os judeus, depois para o grego. Alguns tentaram, né, entender que Paulo que poderia estar pensando que se ele está mencionando a fé dos patriarcas, né, a fé do povo hebreu, que passa para a fé dos gentios. Da fé para a fé, quer dizer, os gentios que passam, entram na herança, né, dos patriarcas. E de fato, né, na carta aos Gálatas, capítulos 5 e 6, Paulo, né, fala que o verdadeiro descendente de Abraão é Jesus Cristo.
E em Jesus Cristo, a humanidade inteira se torna descendente de Abraão. De fato, nós somos herdeiros da fé de Abraão, né? Abraão é um modelo de fé, né, para os judeus, certamente, né? Como também nós que cremos em Jesus Cristo e, portanto, herdamos, né, o patrimônio escriturístico judaico, também nos tornamos, em Jesus Cristo, descendentes de Abraão. Se passa da fé para a fé, se manifesta a justiça de Deus, se manifesta da fé para a fé. Poderia ser uma possibilidade, né? O que Paulo está entendendo com isso? Outra possibilidade que alguns sugeriram é que, né, poderia ser de uma fé inicial, né, em germe, para uma fé cada vez mais robusta, mais crescente, quer dizer, a justiça de Deus, né, que se concretiza na medida em que um crente vai amadurecendo na própria fé. Também isso faz sentido, né? Porque uma coisa é você, eu, crente, há 15, 20 anos atrás. E outra coisa é você crente hoje. Quer dizer, a gente tem, quem é crente e vive a fé e celebra a fé e faz parte de uma comunidade eclesial, cresce na fé. Então a gente de alguma forma, né, permite que a justiça ou a justificação de Deus, né, se aproprie da nossa existência na medida em que a gente se alimenta da fé e alimenta a própria fé. Então, né, é possível pensar, que Paulo também está falando numa justiça de Deus que se revela de uma fé inicial para uma fé cada vez mais robusta, madura, provada, né, e amadurecida. Como também existe a possibilidade, e essa é uma possibilidade mais protestante, tá? Mas do ponto de vista linguístico seria até possível, que é da justiça de Deus que se manifesta da fidelidade para a fé. Porque o termo fé em grego também é o único termo que pode ser traduzido tanto quanto como fé ou fidelidade. Pistis em grego pode ser fé ou fidelidade. Por que a gente sabe disso? Porque em alguns textos na Bíblia, do Antigo Testamento, Deus fala de Deus, da sua pistis, da sua fé. E aí a gente, né, os biblistas perguntam, como que Deus pode ter fé? Mas o contexto dessas citações, dessas declarações de Deus no Antigo Testamento, nos quais, né, nesses textos nos quais Deus fala da sua fé, Deus está falando da sua fidelidade às suas promessas. Mas o termo grego é o mesmo, que traduz como fé. Tá? Então, a justiça de Deus se revela da fidelidade de Deus para a fé do crente. Então, a justiça de Deus acontece no encontro da fidelidade de Deus com a fé do crente. Portanto, né, opera o mistério da salvação. Do ponto de vista linguístico é possível, tá? Lutero interpretou dessa forma, e nesse aspecto, do ponto de vista gramatical e linguístico, é possível interpretar dessa forma, embora ele, né, embora ele interpretou desse jeito, né, saiu um pouco das estribeiras. Por quê? Porque Lutero definiu como texto grego, como palavra, perdão, definiu como texto inspirado para o Antigo Testamento, o texto hebraico. Para Lutero, o Antigo Testamento, que é palavra de Deus, é a Bíblia hebraica. Por isso que a Bíblia, né, do protestante e a Bíblia dos crentes, como a gente diz comumente, tem 7 livros a menos, porque os 7 livros a mais que nós temos do Antigo Testamento, chamados de deuterocanônicos, né, são livros que ou que foram já escritos diretamente em grego, ou que foram traduzidos para o grego e o hebraico se perdeu, e portanto a gente tem uma tradição grega desses livros. Então, Lutero, quando interpreta, né, a primeira fé aqui, a justiça de Deus se manifesta da fé para a fé, a primeira fé como fidelidade, ele está se baseando no Antigo Testamento em grego. Então, ele está interpretando um texto do Novo Testamento à luz de textos antigo-testamentários em grego, o que seria incoerente com a sua decisão de aceitar o Antigo Testamento só em hebraico. Então, né? Se ele estivesse vivo, gostaria que ele me explicasse esse tipo de coisa, né? Mas infelizmente não posso perguntar a ele, né? Por hora, ao menos, né? A gente não sabe se ele foi, né? Esperamos ir para o céu e encontrar ele por lá, né? Visto que
na segunda tradição, ele se confessou como padre católico antes de morrer, provavelmente, né? Está no céu, né? É isso, né? Se Deus perdoou o bom ladrão, né? Jesus perdoou o bom ladrão, né? Provavelmente. Ao que tudo indica, há registros históricos bem seguros que ele teria se pedido para confessar, já enfermo, acamado, e exigiu que fosse um padre católico para a sua confissão, né? É claro, padre católico, protestante já não, né? Tem possibilidade o sacramento da confissão não é sacramento para eles, né? Não existe sacramento, é só batismo e matrimônio. Um problema, né? Entra no bojo da devoção aos santos, né? A questão, né? A questão protestante em relação a Maria entra no conjunto da devoção aos santos e Maria, né? Como né? A principal figura entre os santos na tradição católica. A tradição católica, né? Se reverencia os santos e Maria ocupa o primeiro lugar. Acreditam em anjos, sim, né? Acreditam em anjos, né? O Antigo Testamento menciona anjos, né? E o Novo Testamento, né? O próprio Jesus fala, né? Do anjo das crianças, né? Não afastais as crianças, deixai vir de mim, porque seus anjos veem constantemente a face de meu Pai que está no céu. Então, a tradição protestante não tem nenhum problema, né, com relação à revelação dos anjos, só que eles não têm a devoção como a gente tem, né, ao anjo, aos três arcanjos, né, a tradição cristã católica tem uma liturgia configurada, tem a festa, né, dos três arcanjos, Miguel, Rafael, né, e Gabriel, né, e tem a festa, né, dos arcanjos e tem a memória, né, dos anjos da guarda. Então, a tradição cristã católica, né, liturgicamente, tem essas duas celebrações, que cada pessoa tem um anjo, né, que o acompanha, o anjo da guarda, visto que Jesus, né, falou das crianças, né, deixai vir a mim as crianças, porque seus anjos veem constantemente a face de meu Pai que está no céu. Então, as crianças que têm um anjo da guarda que têm acesso diretamente a Deus. E aí, né, a tradição cristã católica interpreta que o anjo da guarda não é somente para quando você é criança, depois que você cresce, fica desdentado, o anjo vou largar de mão, vou embora, né? Não, se o anjo é criado, né, com esta função de acompanhar, né? E isso se enquadra muito bem, né, na tradição, né, da tradição judaica intertestamentária, segundo a qual, né, o próprio Satã, isto é, Satanás, se rebelou contra Deus exatamente por conta disso, porque Deus, ao criar a humanidade, né, estabeleceu que os anjos deviam acompanhar a humanidade para ajudá-la, né, no uso da liberdade para, né, não perder o estado de graça. E aí Satã se rebelou, né, por se considerar, né, indigno de um trabalho inferior de cuidar da humanidade. O motivo da rebelião de Satã, né, junto com 1/3 dos anjos que o acompanharam, né, teria sido por conta dessa ordem divina, né? Pouco abaixo de Deus o fizestes. Salmo 8, né, que fala da grandeza da pessoa humana, né? Pouco abaixo de Deus o fizestes. E aí, né, colocando os anjos ao seu serviço. Então, os anjos estão, né, foram postos a serviço, e eu, sobretudo os anjos da guarda. Bem, então aqui, né, da fé para a fé, como está escrito, e aí Paulo, né, no versículo 17, cita o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá da fé. Né? Pois está escrito, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Ou literalmente seria, o justo pela fé viverá. A ordem do texto de Abacuque, né, tanto em hebraico quanto em grego, Abacuque capítulo 2, versículo 4, a ordem fraseológica das palavras é esta: o justo pela fé viverá. Esse é o texto hebraico, tá? O justo pela fé viverá.
E aí, se a gente pensa, né, que Paulo estaria, né, citando o texto hebraico, o que ele quer dizer? O justo pela fé viverá significa o quê? Que o justo pela fé. E a vírgula seria depois de fé. O justo pela fé viverá. E, portanto, né, o justo se tornou justo pela fé. Então, né, é o fato de crer, né, que possibilita que Deus justifique a pessoa. O justo pela fé, vírgula, viverá. Então, né, a fé ajuntado ao termo justo. Ou então se poderia interpretar de outra forma. O justo, vírgula, pela fé viverá. Então, primeiro Deus justifica a pessoa e depois ela, pela fé, vai viver. Essa segunda forma que eu estou comentando aqui é a forma que a tradição católica segue. Tanto é que a minha Bíblia mudou a ordem dos termos, né? Dizendo, o justo viverá da fé. Então, a minha tradução, invertendo inclusive a ordem das palavras, deixa claro que, né, a interpretação católica em geral vai nessa direção, isto é, que o justo, primeiro é justificado por graça de Deus, e aí ele vai viver pela sua fé. Né? Portanto, que a fé é um elemento que o leva a viver e colocar em prática, né, o que Deus, o que Jesus ordena, o que Jesus determina. Mas a gente tem um probleminha, isto é, que Paulo, ao citar o Antigo Testamento, e aqui é uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, em geral, Paulo não cita conforme está em hebraico, cita conforme está no texto grego, a tradução grega da Septuaginta do Antigo Testamento. E Abacuque, capítulo 2, versículo 4, em grego é: o justo pela minha... É Deus falando, tá? É um discurso de Deus. Deus falando: o justo pela minha fé viverá. Aí é aquilo que a gente falava, né? Quando Deus está falando da sua fé, Deus está falando da sua fidelidade. Então, o texto grego de Abacuque, capítulo 2, versículo 4 é: o justo pela minha fidelidade viverá. Só que nesse caso aqui, Paulo não está, né, seguindo o texto hebraico. Não diz o justo pela fidelidade de Deus, ou pela fé de Deus viverá. Porque falta a palavra Deus, né? Ele disse aqui, o justo pela fé viverá, e não o justo pela fé de Deus viverá. Então, né, tem dificuldades para interpretar isso, seja como for, né? A tradição cristã católica entende que o justo é resultado da graça de Deus, que o alcança por meio do seu Filho Jesus Cristo, e uma vez justificado, viverá pela fé, conforme está o texto hebraico. Né? O texto hebraico é dessa forma, e portanto, neste caso, é uma citação de Paulo, de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que segue mais de perto o texto hebraico de Abacuque e não o texto grego. Né? Na sequência, isso aqui é só a definição de evangelho, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é potência de Deus para a salvação, porque nele, no evangelho, a justiça de Deus se manifesta da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. É isso que nós lemos e comentamos, né? Desde a hora que nós chegamos. Então, essa é a definição de evangelho, né? O que o evangelho é e o que o evangelho é capaz de fazer e de que modos ele faz, isto é, operando pela fé ou pela fidelidade de Deus ou pelas duas coisas, conforme a gente comentou. E no versículo seguinte, no versículo, portanto, capítulo 1, versículo 18, Paulo fala do quê? Da ira de Deus. Então, é aqui que, né, alguns biblistas, né, ficam encabulados, como que Paulo, ao anunciar o evangelho com tamanha força, imediatamente passa a falar da ira de Deus. Né? Versículo 18. Né? Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira na injustiça. Versículo 18. Né? Então, né, a ira de Deus se manifesta do alto contra toda a impiedade. Então, né, o que Paulo entende com a expressão ira de Deus? E no Antigo Testamento, Paulo está citando, ele é rabino, né, conhece o Antigo Testamento,
E, portanto, está com base escriturística antigo testamentária, na qual, frequentemente no Antigo Testamento, sobretudo no período da estadia no deserto, quando o povo se lamentava no deserto, a ira de Deus se acendia contra o povo. Então, essa é uma linguagem bíblica. Embora é preciso dizer que é uma linguagem bíblica, junto com muitas outras formas de linguagens no Antigo Testamento, que são classificadas como antropomórficas. Antropos significa homem, né? Humanidade é uma forma de falar de Deus aplicando uma linguagem que é própria da pessoa humana, né? É as pessoas que se enchem de ira. Então, é uma modalidade metafórica para falar de Deus. É claro que, tecnicamente, Deus não se enche de ira, né? Quer dizer, Deus é incapaz, né? O próprio Deus, né? Num dos textos do Antigo Testamento, né? Ele usa esses termos, né? Porventura sou eu homem para pensar como homem, para me irar como os homens? Então, Deus, né, não se comporta, Deus não é, né, uma pessoa humana, né, que recebeu toda a potência divina e, portanto, com todos os defeitos humanos, né, elevados ao infinito. E, portanto, imagina um Deus irado. A ira de Deus destruiria, né, e aniquilaria, né, todos os pecadores imediatamente. Então, né, a linguagem de ira divina no Antigo Testamento primeiramente, é uma linguagem antropomórfica, portanto, uma linguagem metafórica para falar de Deus, na impossibilidade de falar objetivamente de Deus. É impossível, com linguagem humana, falar objetivamente de Deus. Porque Deus é criatura e nós somos, Deus é criador e nós somos criaturas. Então, né, a linguagem, inclusive, né, essa é uma questão, inclusive, teológica e filosófica, inclusive, né, que, sobretudo, os grandes padres da igreja, né, os grandes doutores da igreja já discutiram. Isto é, para falar de Deus, a gente usa uma linguagem que nega a realidade da criação. Nós somos finitos e Deus é infinito. Então, os atributos de Deus são atributos negativos que negam aquilo que é a única experiência humana. Nós só temos experiência do que é finito. E a gente diz de Deus que Ele é infinito, né? Imensurável, eterno, né? Quem de nós pode saber o que é eternidade? Porque a nossa existência é dentro do espaço e do tempo. Então a gente não tem condições intelectuais, capacidade para escogitar, para pensar, para saber o que é ser incomensurável, isso é fora do espaço, ou, né, imutável, ou, né, sei lá, eterno, né? Porque tudo para nós é no espaço e no tempo. Nós existimos no espaço e no tempo. Então, né, a Bíblia fala, portanto, de Deus, e Deus se manifesta através da Escritura, mas o faz em linguagem humana. E a linguagem humana é essa. E, portanto, Deus tem que, né, entrar na linguagem humana e, portanto, se apresentou, né, de forma para a gente, como possibilidade de a gente entender. Se Deus falasse, né, do que Ele é, seria incompreensível para a gente. Então, né, a revelação é em linguagem humana. E por isso existe linguagem metafórica, né, para falar de Deus, e Deus é apresentado de forma antropomórfica, com bastante frequência no Antigo Testamento. Então, essa é a primeira observação. A segunda é o que significa a ira de Deus, mesmo sendo metafórico? Metaforicamente é a intervenção de Deus que não pode ficar passível diante, né, ficar quieto. Deus não fica tranquilo, né, passivo diante da injustiça e da impiedade humana. É um Deus voltado para a humanidade. É um Deus que não, né, fica, que diz, irmão, se vocês, né, querem fazer injustiças, que fiquem aí. Não, Deus está voltado para a humanidade e Ele intervém. Então, a expressão ira divina, na prática, indica que Deus tem um interesse e está voltado para a humanidade e que, por Ele ser justo, Ele intervém na história da humanidade. E essa intervenção é contra toda a injustiça e impiedade dos homens que mantêm prisioneira
a verdade na injustiça, porque o que se pode conhecer de Deus, versículo 19, é manifesto entre eles, pois Deus o revelou. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. Então Deus deu a capacidade para a humanidade de conhecer o Deus verdadeiro. Propósito, né? Vocês que são catequistas, conhecem, né, o Catecismo da Igreja Católica, tem um capítulo que é intitulado dessa forma: o homem é capaz de Deus. Capaz, isto é, que a humanidade, né, já é criada com condições psicológicas e racionais suficientes para intuir, pelo uso da razão, a existência de Deus, a sua glória, o seu poder e a sua soberania. O homem é capaz de Deus. Tá? É interessante, né, que o cristianismo católico, né, estabeleceu isso de forma catedrática, né, de forma magisterial, suprema, no concílio ecumênico, concílio Vaticano I, diante de um momento forte da reforma protestante, que a reforma protestante não, tá? Para os protestantes, o intelecto humano foi de tal forma arrebentado e desestruturado pelo pecado, que tudo que a pessoa pensa, imagina e projeta é afetado pelo mal. A pessoa é totalmente corrompida, né? E como eu falei antes, né, embora os protestantes aceitam como sacramento o batismo, para eles o batismo não tem o efeito de reestruturar, de refazer, de recriar a condição humana. Portanto, a pessoa é sempre deficitária no conhecimento de Deus, do seu plano, da sua vontade, e impossibilitado de praticar, né, o que Deus ordena. E, portanto, só pode ser salvo pela graça divina, pela sua misericórdia. Então, né, por isso, por proteção protestante, não tem santos. Ninguém é santo. Porque é impossível, porque a humanidade está corrompida, porque eles não entendem que o sacramento do batismo é capaz de, pela graça divina, de regenerar e capacitar a pessoa, né? Então, o cristianismo católico, né, entendeu, desde os padres da igreja, desde Santo Irineu para cá, vários padres da igreja que interpretaram o pecado original, quer dizer, a humanidade inicialmente criada, né, estava em estado de graça, que são os chamados dons preternaturais, que era imortalidade, antes de pecar, né, não se morria, então, né, participava da eternidade divina, né, por participação não se morria, né, a impassibilidade é paixão, pathos, portanto a humanidade que não tinha sofrimento, né, o estado de graça de visão beatífica, se podia contemplar Deus, né, tudo isso como dons preternaturais, né, e dons naturais, quer dizer, a humanidade é superior à criação por conta dos dons preternaturais e pelos dons naturais superiores, razão, intelecto, pensamento e vontade. Então, os padres da igreja, já com Santo Irineu para cá, entenderam que quando, né, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Para Santo Irineu, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, o que significa ser imagem e semelhança? Para Santo Irineu, a semelhança são os dons preternaturais: imortalidade, visão beatífica, impassibilidade, né? E a imagem são os dons naturais superiores: razão, vontade, intelecto, né, pensamento. E por isso, né, quando a humanidade peca, pecado original, né, teriam perdido, portanto, a semelhança com Deus, mas não a imagem divina. Né? Melhor desligar, tem gente desligar só um, esse aí está mais. Está meio fraquinho, né? Aumenta a potência ou desliga de uma vez. Deus não nos dá uma missão que nós não fossemos capazes de realizar. Né? Então, veja, né, os dons, né, para os pares da igreja, né, nós somos, né, imagem e semelhança. Imagem seriam os dons preternaturais, perdão, semelhança seriam os dons preternaturais, e imagem seriam os dons naturais superiores. Quando nós pecamos, quando nossos pais pecaram, o pecado original, se perdeu a semelhança, mas não perdeu a imagem.
Então, né, os padres da igreja sempre declararam: a humanidade, mesmo pecadora, é imago Dei, é imagem de Deus. Então é algo que não se perde jamais, mesmo que a pessoa seja a pior pecadora, né, que cometeu assassinatos, que, né, matou a mãe, fez sabão, não sei o quê, né, picou o corpo, não sei o quê, continua sendo imago Dei. Por isso, no cristianismo católico tem pastoral carcerária. A pessoa está no corredor da morte, está lá, né? Os padres estão lá para poder pedindo autorização para visitar, para acompanhar, etc. Porque é imago Dei. Então a pessoa tem uma dignidade que não se perde em condição nenhuma, mesmo, né, que seja o pior, né, dos criminosos, dos pecadores, etc., porque ela é imagem de Deus. Então o cristianismo, né, assenta um direito, né, da pessoa humana de ser uma, respeitada, de ter uma vida digna. A pessoa pode ser o pior, né, está na cadeia, mas tem que ser tratada, só se ela não quiser, né? Então, né, imago Dei. Então é importante esse aspecto, né, para o cristianismo, né, católico, portanto, né, estabeleceu já no Concílio Vaticano I, né, que o homem é capaz de Deus. Essa razão é capaz de Deus, mesmo do homem pecador, mesmo do homem, né, com o pecado original, é capaz de descobrir a Deus, a sua existência, o seu poder, e é capaz de reverenciá-lo, de cultuá-lo e adorá-lo. Por isso, Paulo, nessa primeira parte do capítulo restante, do capítulo 1, vai falar da situação de pecado, né, de todos aqueles que são gentios, que não são judeus, porque os judeus é um lugar separado, né, porque a eles Deus tem uma revelação especial aos judeus, mas e aos demais, no restante do universo, né, no restante da humanidade. Então, né, a estes Deus, portanto, né, capítulo 1, versículo 19, porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, isto é, né, sua realidade, versículo 20, sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornam-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que eles não têm desculpa. Então a humanidade, né, não exceto os da descendência de Abraão, né, que não tem desculpa para dizer, não, nós não conhecemos, Deus não se revelou para nós, então a gente caiu nos pecados, etc. Não, né, eles tinham condições naturais superiores dadas por Deus na criação, né, que lhes permitiria conhecer Deus, seu eterno poder, sua divindade, né, pois tendo conhecido Deus, versículo 21, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças, pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados e seus corações insensatos seu coração insensato ficou nas trevas, jactando-se é vangloriando-se, né, se gabando de possuir sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. E, portanto, se passa para a idolatria. Então, vejam, a idolatria para Paulo, a propósito, né? O Antigo Testamento, né, insiste que os males do mundo nascem quando começa a idolatria. A idolatria está na base da corrupção da humanidade. E a idolatria, né, é o desvio da latreia, do culto que se deve dar somente a Deus. Deus, né, conhecido, e pode ser conhecido até mesmo pela razão humana, mesma razão, né, que é, né, cometida pelo pecado, uma vez conhecido, naturalmente se passa ao seu, né, a sua adoração. Não se adorando a Deus, se cai na idolatria. Caindo-se na idolatria, vem a corrupção dos costumes e, portanto, né, todos os tipos de males e de pecados da humanidade. Então, Paulo segue uma tradição do Antigo Testamento que, na base da corrupção da humanidade, está uma falta, né, está a idolatria. A idolatria está na falta do reconhecimento e da adoração do verdadeiro Deus. E por isso trocaram a glória de Deus, né, incorruptível, por imagens de aves, de quadrúpedes, de répteis, etc. Versículo 24. Por isso Deus os entregou, versículo 26, por isso Deus os entregou
versículo 28, por isso Deus os entregou. Essa frase é repetida 3 vezes, né? Isto é que Deus, né, consequencial à idolatria, leva naturalmente, né, a corrupção, e esses 3 tipos de corrupção. Versículo 24, Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, a impureza em que eles mesmos desonram seus corpos, e portanto a desonra dos corpos. Versículo 26, né, Deus os entregou a paixões aviltantes, e portanto, né, a desordem sexual. As mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza, igualmente os homens arderam em desejos uns para com os outros. E o versículo 28, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar para fazer o que não convém. Então, né, aí sim, a gente tem a corrupção total da mente, repletos de injustiça, perversidade, avidez, malícia, invejas, assassínios, rixas, fraudes, malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. E aí Paulo conclui esse primeiro capítulo dizendo, né, que esta humanidade, né, corrompida, na devassidão total, né, por falta de reconhecimento e de adoração de Deus, não só fazem tudo isso, no finalzinho do versículo 32, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que a praticam. É o retrato da sociedade na qual a gente vive. Os vícios são apresentados como virtudes. As pessoas, né, os espertalhões, né, a esperteza, passar a perna do outro, enganar, trapacear, é visto quase como, quase como, sei lá, uma virtude para se dar bem na vida. Então, as pessoas não só fazem todo tipo de perversidade, como que passa uma sociedade, uma cultura inteira que passa, que inverte, né? Então, é um retrato espetacular, né, de uma situação, né, de idolatria que resvala, portanto, né, na corrupção dos costumes, na imoralidade, nos vícios, e que entra por uma cultura que torna totalmente, né, anticristã e anti-evangélica. E as nossas crianças, nossos jovens crescem nesse mundo respirando esse tipo de gente, né? Então, aí o cristianismo, né, e nós temos que nadar contra a corrente e insistir, né, sobre aquilo que é considerado, né, os valores cristãos, muitas vezes é classificado como coisas de antigamente, coisas atrasadas, né, que hoje não existe isso mais.